Então, boa noite, grupo incrível. Vamos lá, mais uma noite, mais um encontro aqui. E hoje eu trouxe um tema um pouco complexo para a gente conversar aqui, mas também para trazer mais conhecimento para vocês, porque esse é o intuito de nós estarmos aqui, né? Trazer também conhecimento. E hoje eu resolvi falar sobre algo que nós deveríamos ter aprendido na escola, mas não aprendemos. Aprendemos e de um modo chato uma parte só disso, que é a física, né? Pouca gente gosta de física, desconheço quem goste. Mas o aspecto aqui hoje é falar um pouco sobre física quântica, a matéria e a nossa consciência multidimensional. Então, para dar um embasamento, para começar isso tudo, né? O que que é a matéria na visão quântica? Então, na visão clássica, trazendo aí a visão clássica, se acreditava que a matéria ela era sólida, ela era fixa e imutável, ou seja, é isso aqui. Isso é matéria, pronto e acabou. Só que quando a gente mergulha profundamente no átomo, a realidade ela se revela diferente. A realidade é que 99,99999% do átomo, ele é um espaço vazio. E apenas 0,00001% é algo que parece realmente sólido. E mesmo essa parte, ela ainda assim é formada por partículas que estão em constante movimento. E Duni, o que que isso significa? Significa que a matéria é apenas uma energia condensada em um padrão vibratório específico. Ou seja, matéria é igual energia, só que em outro estado. Ela é organizada através de frequências. E aí a gente começa a pensar, né, tá, e o que que é o átomo, né? O átomo, ele é uma unidade fundamental da matéria. Isso a gente aprendeu lá em física. Ou seja, tudo que existe no nosso mundo físico, ele é formado por átomos. E o que que é o átomo? Ele é composto por prótons, que são as cargas positivas, lembra? Os nêutrons, que são sem a carga, né? Os nêutrons dentro do núcleo, e os elétrons, que é a carga negativa, que vão girando ao redor, formando aquela nuvem eletrônica. Acho que vocês lembram da imagenzinha, né, lá dos átomos, prótons, elétrons, aquela coisa, né, ao básico da física. Então, a maior parte, né, desse átomo é um espaço vazio e que mostra aquilo que nós chamamos de sólido. E isso, na verdade, é tudo a energia organizada. E o que que acontece? Na visão quântica, agora saindo daquilo que é clássico que nós aprendemos, na visão quântica, as partículas do átomo, elas não se comportam como aquelas bolinhas fixas que a gente vê paradinha na imagem. Elas podem sim se manifestar como onda, ou seja, energia, infinitas possibilidades, ou até mesmo como partícula, que é a matéria de forma organizada como nós conhecemos. E o que que vai definir esse estado? Nós, a nossa consciência, a nossa observação. Logo, a matéria, ela não é estática, ela é um estado temporário de energia que vai sendo sustentado pela frequência que nós emitimos. E o que que acontece? Já ouviram falar do colapso da realidade, da gente poder colapsar a nossa realidade? Então, uma partícula, quando ela existe num estado de onda. É um campo de infinitas possibilidades até que ela seja observada de fato. Então, o momento que essa energia, né, que ela assume uma forma, quando a gente olha para alguma coisa e ela assume uma forma, isso é o que nós chamamos do colapso da função de onda. E o que que colapsa essa matéria? É nós como observadores. Ou seja, a nossa atenção, a nossa emoção, a nossa intenção determinam tudo que vai se manifestar naquele momento. Então, por exemplo, duas pessoas que estão na mesma situação. Vocês vão lembrar disso. Lembra aquela imagem do ipê? Que tinham duas senhorinhas olhando uma árvore, um ipê? E aí uma delas olha e fala assim: Nossa, que ipê maravilhoso, colorido. A outra olha: Ai, mas dá muita sujeira. Essa imagem é muito clássica, né, na internet. Então, são duas pessoas numa mesma situação,
Só que elas estão vivendo experiências completamente diferentes, porque cada uma vai colapsar a realidade a partir da frequência interna. Então, aquela que só vê negativismo, ela vai colapsar uma realidade difícil, negativa, pesada, densa. Quem está otimista, quem está vibrando numa elevação maior, vai colapsar uma realidade mais positiva, otimista e que seja favorável para essa pessoa. Então, tinha um físico, né, o David Bohm, ele falava do campo unificado de informações, que também é chamado dessa ordem implicada. E esse campo invisível, ele conecta absolutamente tudo no nosso universo. Então, cada pensamento, cada emoção, a nossa intenção, aquilo que nós emitimos, não fica aqui só, não está isolado. Ela entra nesse campo e reverbera no todo. E é por isso que nós podemos entender os fenômenos de telepatia, sincronicidade, o campo morfogenético que atua nas constelações familiares, esse campo que nós trabalhamos aqui dentro da apometria, seja do Quantic, as terapias quânticas, terapias sistêmicas, porque tudo é campo de informação que está interligado. E qual que é o papel das frequências nisso tudo? Por que que a gente emite essas frequências? O que que elas vão fazer? Cada emoção que nós vibramos vai estar em uma frequência específica. Então, se nós estamos vibrando em medo, raiva, culpa, são vibrações muito baixas que vão colapsar uma realidade densa, uma realidade difícil. Agora, se a gente para vibrar em gratidão, em alegria, em amor, aí sim nós vamos vibrar energias muito mais elevadas e vamos colapsar realidades de expansão, realidades favoráveis para a nossa vida. Então, nós não temos como mudar a nossa vida apenas fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais. Nós mudamos a nossa vida quando nós elevamos a nossa frequência, porque é ela que está dando base a toda a realidade que a gente cria. Por isso que quando nós trabalhamos no campo da biocomunicação, da bioinformação, junto lá com a tecnologia do Quantic, nós trabalhamos com afirmações positivas, como se aquela realidade já fosse algo que você alcançou. Porque você trabalha através da afirmação, vibra naquela frequência para materializar aquele estado. Então, quando nós falamos em física quântica, nós falamos dessa superposição, que são essas partículas que elas podem estar em vários estados ao mesmo tempo. E aí, quando que vai acontecer o colapso? A partir do nosso ponto de observação, da nossa energia, da nossa frequência. E quando a gente aplica isso à consciência, nós podemos pensar que se esses átomos existem em vários estados ao mesmo tempo, nós também podemos existir em múltiplas linhas, realidades paralelas, ao mesmo tempo. Porque é um campo de infinitas possibilidades. Só que cada escolha que nós vamos fazendo é uma chave que vai nos colocando em uma versão diferente de nós mesmos, que vai direcionando o nosso caminho, que vai alinhando a nossa rota. Isso significa que sim, nós podemos acessar recursos, dons, aprendizados dos nossos outros eus, colapsar realidades que hoje, aqui, agora ainda não estão acontecendo, mas eu posso colapsar essas minhas outras versões que já estão curadas, que já estão prósperas, que já estão sim ascensas. E eu consigo integrar isso tudo nesse aqui e nesse agora. E qual que é a integração espiritual com todo esse processo? Que a ciência hoje já chama de campo quântico, muitas tradições espirituais elas estão chamando da mente divina, a mente da criação, os registros acásticos, os registros ancestrais, Deus. E quando nós trabalhamos conscientemente com esse campo, nós conseguimos sair do piloto automático, assumir aí o papel de co-criadores da nossa própria realidade. Então, a gente consegue se tornar o protagonista da nossa história. O nosso corpo, os nossos relacionamentos, a prosperidade, as oportunidades, tudo isso é consciência. Só que ela aprendeu a se organizar em matéria. E por isso que a gente precisa materializar tudo isso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje de consciência é que você não é apenas um observador da realidade.
Você é a pessoa que cria a tua realidade. O que muitas vezes nós chamamos de sólido é apenas uma energia que está vibrando em um determinado estado de frequência. E a matéria, ela é só uma consciência que se organizou. Então, a questão não é o que vai acontecer comigo a partir de agora, mas é qual é a realidade, o que que eu escolho colapsar hoje na minha frequência. Qual é o colapso? Qual que é a onda que eu vou colapsar agora? Através da minha frequência. Faz sentido ou não faz? É, e esse foi o nosso tema. Eu sei que às vezes é meio confuso começar a pensar em tudo isso, mas a gente precisa se abrir para esse processo. É meio difícil entender no começo, mas logo isso vai ficando mais claro. Combinado? E aí, gente?